gente, já, já se passou uma semana e talvez um pouco mais, um dia ou dois, não sei bem, desde o último vídeo em que nós postamos, né? Foi a aula número 8 sobre a mercadoria. Hoje nós vamos ver a aula número 9, que é uma continuação da aula do vídeo, né, de aula número 8. Seria bom quem viu o vídeo anterior que desse uma repassada rápida, uma olhadela rápida no vídeo, né, para retomar o fio da meada do desenvolvimento do raciocínio que a gente vem fazendo, né, na discussão da relação entre trabalho concreto, trabalho singular e trabalho abstrato. É uma relação que nos levou a pensar, né, que nos colocou diante da seguinte questão: se os trabalhos singulares, concretos, já são trabalhos socialmente úteis, são elos permanentes da divisão social do trabalho, por que ainda tem que se transformar esses trabalhos em trabalho abstrato, que é o trabalho social, que é o trabalho universal, né? E aí nós vimos que a solução de Marx, né, foi a redução dos diferentes trabalhos a simplesmente trabalho, a trabalho igual, simples e social, ou seja, a redução dos trabalhos abstratos em dos trabalhos concretos, desculpem, a trabalho abstrato. E aí nós nos perguntávamos, no vídeo anterior da aula número 8, qual era a natureza dessa redução. Se tratava de uma redução meramente subjetiva, na perspectiva kantiana, né, uma redução que elimina as diferenças para guardar apenas aquilo que é comum entre os fenômenos singulares, né? Nós discutimos que não era essa, digamos, a solução dada por Marx, mesmo porque se Marx pensasse essa redução como meramente subjetiva, eliminando as diferenças para guardar no conceito de trabalho abstrato apenas uma unidade amorfa, sem diferenças, né, desapareceriam os trabalhos concretos, particulares, singulares, específicos, né, que são responsáveis pela produção de valores de uso específicos, valores de uso particulares, né? E nós vimos que para que os produtos do trabalho possam se confrontar com mercadorias, eles têm que ser produto de trabalhos diferentes, de valores de uso diferentes, uma vez que eu não troco o mesmo valor de uso por um mesmo valor de uso, eu não troco casaco por casaco, né? Então, a redução não pode eliminar, né, as diferenças dos trabalhos concretos dos trabalhos particulares. E aí nós recorremos a Hegel para mostrar que a relação entre universal e singular é uma relação dialética na qual, né, é um tipo de relação que não elimina as diferenças. Não se chega ao universal tirando o que há de comum entre os singulares, entre as coisas particulares, entre as coisas específicas, mas se pensa a relação entre universal e singular, que é uma relação dialética, onde o universal e o singular são guardados como momentos de uma unidade, onde universal e singular se confrontam como polos opostos, né, e que há uma unidade entre eles. Mas a solução dada por Hegel, uma solução em que, né, e aí nós recorremos à parte em que ele trata da sociedade civil na
na sua filosofia do direito, os parágrafos 182 e 183, e aí ele mostra que, né, os carecimentos dos indivíduos, os carecimentos singulares dos indivíduos, eles só podem ser satisfeitos se eles recorrerem ao universal, né? E essa recorrência dos singulares ao universal, segundo Hegel, termina por instrumentalizar, né, a universalidade, né, o caráter universal, o caráter social, coletivo, né, do que ele chama de sistema total de carecimentos sociais. Então, Hegel, né, encontra aí uma deficiência, né, porque ele entende que o universal produzido nesse nível de abstração, ele é instrumentalizado pelas vontades particulares, uma vez que essas só procuram o universal, o coletivo, na medida em que procuram satisfazer os seus interesses particulares. E aí ele vai dizer que esse não é o verdadeiro universal, que o verdadeiro universal só será produzido quando o universal e o singular sejam momentos de uma totalidade organicamente articulada, onde todo o caráter de instrumentalização e de contradição é superado nessa totalidade, né? Muito bem. Marx parte daí também, né? Não é que Marx parte daí, né? Quem está fazendo essa associação sou eu. Marx inverte essa relação, né? Para Marx, né, não são os singulares que instrumentalizam o universal, muito pelo contrário, é o universal que subsume a ele as devidas singularidades, os distintos trabalhos concretos, os distintos trabalhos singulares, né? Então, eu dizia, da vez passada, né, que, diferentemente de Hegel, Marx vê aquele momento dialético entre universal e singular como central para investigar a lógica que governa a sociedade burguesa ou o modo de produção capitalista, cuja anatomia, diz Marx na contribuição à crítica da economia política, cuja anatomia deve ser procurada na economia política. Para tanto, Marx inverte aquela relação dialética, que eu acabei de falar em Hegel, para mostrar que a universalidade engendrada pela relação entre trabalho abstrato e trabalho singular, trabalho concreto, portanto, é primeira em relação à singularidade. A universalidade, que é o trabalho abstrato, é primeiro em relação ao trabalho concreto. Como assim? Se para Hegel o universal, né, repetindo, que nasce do seio da sociedade civil, é instrumentalizado pelas vontades particulares, que deles fazem um mero meio para realizar seus interesses particulares, para Marx ocorre o contrário, é o trabalho abstrato, universal, que subsume os diferentes trabalhos singulares a seu domínio. Afinal, na sociedade capitalista, os produtos do trabalho privados, executados separadamente e mutuamente independentes um dos outros, só se tornam produtos para outrem na medida em que são reconhecidos como trabalhos sociais, isto é, se metamorfoseiam em trabalho abstrato. Então, os distintos trabalhos privados, executados, separados individualmente no seio da sociedade burguesa, seus produtos só se tornam produtos, embora já sejam sociais esses trabalhos, porque eles são elos permanentes da divisão social do trabalho, que é a condição eterna, né, da produção social, da produção enquanto tal, embora sejam já social, os seus produtos ainda, para se tornarem sociais, verdadeiramente sociais, têm que receber uma segunda determinação, que é justamente a sua transformação em trabalho
abstrato. Esse processo de subsunção dos trabalhos concretos a trabalho abstrato, essa subsunção é auto-evidente. Por que eu digo que é auto-evidente? Porque talvez não seja nem exagero da minha parte dizer isso, mas eu acho que toda pessoa sabe quão indiferentes são os indivíduos diante do tipo de trabalho que realizam. Pois o que lhes importa é vender sua força de trabalho, sem o que, sem a venda de sua força de trabalho, não teriam como viver. Prova disso é o fato de que, na sociedade capitalista, essa indiferença se mostra claramente no fato de que os indivíduos podem, como diz Marx, citado por Roman Rodowski, que é a estrutura, Gênese e Estrutura do Capital, é uma leitura que o Rodowski faz durante 15 anos dos cadernos dos Grundrisse e Marx, para isso identificar como daí o Marx retira, né, todo o material, todos os elementos, ou pelo menos os mais importantes, para elaborar a sua obra final, que é o Capital. Então, numa passagem em que Rodowski cita Marx, Marx diz que na sociedade burguesa, os indivíduos podem passar facilmente de um trabalho a outro, e no qual, na sociedade capitalista, um gênero determinado de trabalho é para eles, para os indivíduos, fortuito. O trabalho se converteu, então, não só enquanto categoria, senão também na realidade, porque para Marx as categorias, os conceitos são da ordem da realidade enquanto tal e da ordem do pensar. É isso que ele está dizendo. Então, o trabalho se converteu, então, não só enquanto categoria, senão também na realidade, em um meio para criar riqueza em geral. E, como determinação, deixou de aderir ao indivíduo como uma particularidade sua. O trabalho não é uma particularidade do indivíduo, né? E isso hoje é muito mais do que patente, é muito mais do que claro, né? Os indivíduos estão interessados em arranjar um trabalho, seja que tipo de trabalho for, né? Diante desse contingente enorme de desempregados que nós temos no Brasil, e para ele é indiferente o tipo de trabalho que ele vai realizar, desde que possa receber um salário com o qual ele tenta custear minimamente as suas condições de subsistência. Muito bem. Então, essa indiferença que marca o comportamento dos indivíduos transforma esses indivíduos em mero suporte de relações de produção que eles não dominam, pois vivem num mundo em que o trabalho se converteu num mero meio, num simples meio de criar riqueza. Por isso, só encontra o trabalho na medida em que suas atividades criam valor para quem o contratou. Não só valor, mas também mais valor, um valor acrescido maior do que aquele que o capitalista lhe paga sob a forma de salário. Se ele não produzir um valor maior do que ele custou ao capitalista, seu salário, o capitalista não contrataria ou não contrata a sua força de trabalho. Agora sim, nós podemos compreender mais calmamente a natureza da abstração realizada por Marx, que não se trata de uma generalização abstrata, meramente subjetiva, como é em Kant, é comprovadamente óbvio, como nós acabamos de discutir. Com efeito, suspender as diferenças para guardar apenas o que é comum nas singularidades é desconhecer o fato de que os valores de uso só podem se confrontar como mercadoria porque são produtos de trabalhos distintos, de trabalhos diferentes.
A passagem citada abaixo deixa claro que os distintos trabalhos dos indivíduos não são eliminados, abstraídos, mas sim integrados à totalidade do trabalho social, que os subsume, né, que os submete como partes integrantes dessa totalidade. Afinal, como nós falamos há pouco, o trabalho é um mero meio de criação de riqueza. Criação de riqueza. O que transforma a atividade dos indivíduos apenas em um meio que lhes permite viver. Parafraseando Marx, se os indivíduos não encontram quem os contrate, não tem como comprar o que necessitam para viver. Logo, não tem necessidade alguma. O trabalhador nem mesmo é verdadeiramente dono de sua própria atividade, de sua própria capacidade de trabalho. Pode até disso não ter consciência de que ele não é dono da sua capacidade de trabalho, que é a única coisa que ele tem para vender em troca de um salário. Pode até disso não ter consciência, mas sofre essa falta na pele, toda vez que o mercado lhe bate com a porta na cara onde está escrito não há vaga. É então que ele se dá conta de que não são as coisas, se dá conta de que são as coisas que o possuem, que o dominam. E não o contrário, não é ele que domina as coisas. É um mundo investido, no qual os indivíduos não são mais do que suporte, como eu disse anteriormente, de relações que não dominam. Não são donos do produto do seu trabalho, como também não são donos das condições que permitem a realização do seu trabalho. Por isso, não tem vontade própria, porque se não tem dinheiro, não podem viajar. Mesmo que tenham um trabalho, neles não tem poder de decidir absolutamente nada. É por isso que a indústria, como diz Marx, é a mãe da ignorância. Né? É nesse sentido que se pode entender que a abstração realizada por Marx é um fenômeno da realidade, que é praticada diariamente, diz Marx, no processo social de trabalho. Não é uma abstração, nem tampouco menos, nem maior, nem tampouco menos real que a de todos os corpos orgânicos em ar. O trabalho que é medido dessa maneira, isto é, pelo tempo, aparece não como trabalho de diferentes sujeitos, mas, ao contrário, os indivíduos diversos que trabalham aparecem como meros órgãos do trabalho coletivo, do trabalho universal, do trabalho social. Ou seja, os indivíduos particulares não são eliminados, né, mas são integrados como órgão de um corpo do trabalho global, do trabalho da sociedade. É essa inversão do papel dos agentes que permite compreender que o trabalho abstrato e o trabalho concreto são polos opostos de uma unidade dialética que emerge, essa unidade dialética, do processo de troca das mercadorias. Com efeito, vamos citar aqui Marx, no livro 1, da página 148 da edição que a gente vem usando da Boitempo, no qual Marx diz o seguinte: mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito da troca. Então, os caracteres especificamente sociais
dos seus trabalhos só aparece no momento da troca. O dito de outro modo, continua Marx, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio da relação que a troca estabelece entre os produtos de trabalho e por meio deles também entre os produtores. Mais claro do que isso é humanamente impossível, né? O trabalho, embora sendo social, mas ele só valida esse caráter social dele se ele, no mercado, pode ser trocado por qualquer outro tipo de trabalho. Isto é, se converter em trabalho abstrato. Agora, me parece que tudo fica bem mais claro, né? Os diferentes trabalhos privados somente fazem valer o seu caráter efetivamente social quando se integram, através da troca, à totalidade do trabalho social. Em outros termos, se converte em trabalho abstrato, que é o trabalho em sua forma diretamente social. Trabalho esse que se mede pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Então, é dessa forma que a relação entre universal e singular se resolve em Marx. É uma abstração, sim, mas não é uma abstração subjetiva, é uma abstração que se realiza diariamente na realidade capitalista. Essa indiferença dos indivíduos, sua transformação dos diferentes sujeitos em meros órgãos de um corpo coletivo do trabalho social, mostra claramente que o universal e o singular são momentos de uma totalidade aonde o universal subsume as singularidades à condição de que cada um desses trabalhos particulares sejam trabalhos cujos produtos possam se converter em produtos para outrem, e essa conversão acontece no momento da troca. Então, eu acho que com isso a gente pode dar por encerrada a relação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, e ao mesmo tempo o tipo de redução operada por Marx não é uma redução meramente subjetiva, mas é uma relação dialética na qual são guardados os momentos do singular e o momento da universalidade. Só que a universalidade aqui, no caso do trabalho abstrato, subsume os trabalhos particulares, né, ao seu domínio, portanto, muito diferente de Hegel. Os trabalhos concretos, particulares, que já são sociais, recebem uma nova determinação social, ou só confere essa determinação social, só pode validar essa sua validação social no momento da troca, no momento em que ele se iguala com outros trabalhos iguais, indiferentes entre si. Ou seja, no momento em que se converte em trabalho abstrato, em simples dispêndio de trabalho humano geral, de trabalho abstrato. Obrigado e até o próximo vídeo, onde nós iniciaremos a seção 3 de O Capital, que é a seção no qual o Marx vai derivar, né, o conceito de equivalente geral, onde Marx vai mostrar a genilógica de como surge o equivalente geral dentro da sociedade capitalista. E aí, como nós vamos ver no próximo vídeo, ele se compromete a fazer algo que nunca foi pensado antes pela economia política clássica, pelos os grandes pensadores que o antecederam. Então, até lá e até o próximo vídeo. Bye, bye.